Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem. Eu estou com muita saudade de vocês. Eu estou muito feliz por estar aqui. Estou muito animada. Agora são, deixa eu ver aqui no telefone, porque são 10h30. Eu desejei fazer uma live, né? Até falei para o Djalma que eu ia fazer essa live, mas e deixei mensagem também para a Sandra e para o Giuseppe. Mas eu não consegui, eu não sei se alguém viu aqui que eu entrei 2 vezes e saí, eu não consegui mesmo. Então, eu resolvi fazer o vídeo e vou postar do mesmo jeito, né? E eu vou insistir, viu? Porque eu acho que meu computador tá assim, não é por acaso. Aliás, eu quero até falar sobre o meu computador, falar logo antes que eu esqueça, antes que eu me esqueça. O meu ex-enteado, ele estava mexendo no computador para mim. Ele mexeu 3 dias seguidos. Eu falei para minha irmã no terceiro dia e minha irmã ficou assim: ele já mexeu? Ele entrou hoje para mexer? Me fala quando ele mexer. Aí ele nunca mais mexeu depois que eu contei pra ela e ela ficou assim. Passou. E foi ontem, eu dei por mim, né? Que ela provocou o efeito Zenão, de tanto ela perguntar, porque antes dela saber, por isso que a gente não pode contar certas coisas, né? Quer dizer, não pode contar nada. Se você tem seu sonho, você tem que guardar, a não ser que seja uma pessoa que não é de se sabotar, que entenda como funciona a lei da atração, né? Porque se não compreender essas coisas, a pessoa sem querer, mesmo querendo te ajudar, atrapalha. E eu falei pra ela, falei, menina, só foi você perguntar, cadê André? Se André tá mexendo, que André nunca mais nem entrou. Aí ontem eu conversando com o pai dele, né? Que é o pai dos meus filhos também, falou assim, eu vou falar pra ele. E aí eu falei, pergunta se ele consertou pra ver o que ele te fala. Aí, né? Porque eu não queria pedir pra ele pedir André, porque eu sei que André é muito ocupado. E aí ele ligou pro André, ô pai, eu tô tão ocupado aqui, mas eu vou mexer, mas o senhor me lembra para amanhã, quando eu chegar, que seria hoje, né? Chegar na loja, eu já dou a entrada lá e dou uma olhada. E aí acabou que eu também estava com muita coisa para fazer, porque ele pediu pro pai dele lembrar ele. E o pai dele pediu para eu lembrar ele, para lembrar o André. Olha, como hoje eu estive muito ocupada, eu não falei nada com ele, né? E pronto, fui fazer outras coisas. Mas, porque eu não podia estar aqui, né? Às vezes André reinicia e precisa que eu coloque a senha. Então eu tenho que estar perto, porque se ele manda fazer qualquer coisa, eu faço, né? Pronto, eu estava muito ocupada. Pronto. Gente, me apresentar, né? Pode chegar alguém novo aqui e é bom me conhecer. Eu estava lendo, olhem para vocês verem a mudança. Eu estava lendo, né, a minha biografia, porque assim, hoje eu já escolho o que colocar na minha biografia. A minha biografia tinha só as minhas formações, né? Só não, que não é pouca coisa não, porque eu tenho várias formações. E aí, o que que acontece? Depois que eu entrei nas academias, né, de letras, depois que eu entrei na Federação Brasileira de Letras, das Ciências, Artes e Letras, eu recebi muitos títulos. E aí tem um também que é a surpresa. Olha, todo dia que eu chego aqui, eu tô falando pra vocês, tem uma surpresa. Aí eu dou uma surpresa hoje, já tem outra pra amanhã, né? Um dia eu falei que eu saí na capa da revista, no outro eu já falei que eu tinha coluna na TV Manchetes. Eu falo Manchetes porque tem o S no final, né? Mas é importante falar as coisas direitinho aqui, né? Hoje eu já tenho outra novidade, mas eu só posso falar no dia que eu puder mostrar. E ainda vem pelo correio, a pessoa ainda está preparando lá para mandar para mim. Mas hoje, olha a minha biografia. Então, eu vou me apresentar, né? Porque, mesmo você que me acompanha, com tanto tempo que eu fico sem gravar, você não sabe ainda tudo que eu tenho, né? Então, já vamos para 4 minutos, mas vai dar tempo, viu, gente? Não importa o tamanho que fica, eu jogo isso lá e pronto. Adriana Estrela, pseudônimo de infância, com 12 anos de idade, despertou seu amor pela escrita. Adriana é doutora honoris causa em literatura, doutora honoris causa em psicanálise e em comunicação social, né? Porque eu tenho um canal e tenho as redes, né, que eu comunico.
acadêmica internacional na cadeira 279, patrono Vasco Fernandes Coutinho, da FEBACLA, Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. Eu também sou acadêmica internacional na AILB, Academia Internacional de Letras Brasileiras. Essa está em Nova York. Possui o título honorífico de Embaixadora da Paz pela Peacemaker em cooperação com o Supremo Consistório Internacional dos Embaixadores da Paz. E é embaixadora Brasil-África com Adido Cultural. Adido Cultural quer dizer que é como se fosse uma funcionária da embaixada. Eu só coloquei isso, mas tem mais, tá? Tem a apoteose, né? Que é a deidade, né? Tipo, Deus na Terra, em termos de trabalhos, né? Já realizados. Esse ano são 4 livros, porque um ainda vai ser lançado no dia 21 de setembro em Londres. O outro vai ser lançado no Brasil, no Rio de Janeiro, e esse eu também não vou. Eu não fui no primeiro lançamento, né? E eu vou falar para vocês sobre esse livro. O livro Mentor Coaching e Advisor Humanizado ISO. Gente, esse livro, agora eu vou falar para vocês. Esse livro, ele está sendo vendido no Brasil. Eu estava esperando trazer esse livro, porque eu queria dar palestra e vender nas palestras. Esses livros ainda estão na editora, indo para a casa da minha cunhada. Quem adquirir esse livro vai ter no mínimo 24 ferramentas. É porque eu não sei a quantidade exata de coautores, mas, por exemplo, 24 eu sei que nós temos, né, nesse livro. Então, cada coautor falou de um tema, de uma categoria no coach, né, porque eu sou life e self, né, o eu superior e vida, que é o que eu falo, né, minha categoria. Mas tem coaches em várias áreas, então se você adquirir o livro, você não vai ter uma coisa só, você vai ter vários, né, e alguma ferramenta vai te ajudar, tanto no trabalho, se você estiver procrastinando, se você estiver ouvindo muito a sua cabeça, que é no meu caso, né, o que eu escrevi foi sobre bolhas mentais. Eu já falei sobre bolhas mentais aqui, mas lá também eu dei exemplo, porque eu falo com exemplo, né, gente? Eu acho que eu não gosto dessa coisa que é mecanizado, muito mecanizada, né? A pessoa dá só a técnica, né? Eu não gosto disso. Sempre que eu falo aqui com vocês, desde o início do canal, foi de maneira muito simples, com experiências de vida, porque na verdade o que nós todos temos, né, as mesmas experiências e o diferencial como cada um lida, né? E aí a diferença de uns resultados para outros. E é isso que nós estamos falando aqui e vamos falar cada vez mais. E eu passo para vocês, estou passando há mais de 7 anos, né, para vocês. Inclusive agora quem quiser aderir ao canal pode aderir. E quem quiser também tem... Eu não coloquei ainda, mas se você quiser contribuir com o canal também, fica à vontade, tá? Tem desde R$ 1,99 até quanto você puder. E quiser doar, né? Eu fico muito feliz que vai ajudar. Porque assim que o canal cresce, gente, eu não podia ter essas coisas. Tem muitos canais que tem, né? Aí se você quiser vídeos exclusivos também, né? Outros assuntos que eu posso falar. Porque o YouTube põe isso pra gente. A gente tem o direito, né? De adquirir isso, mas também de oferecer conteúdo exclusivo também. Não que aqui no canal vai deixar de ter. Não, tem do mesmo jeito, né? Mas pelo YouTube disponibilizar, né, eu tenho que dar um conteúdo exclusivo, né, para você que se você quiser contribuir, né? Então pode ser live, né? Pronto, aí a gente vê, tem várias coisas. E eu fico muito agradecida por você estar aqui e muitas pessoas estão desde o início. Desde o início. Então, fora isso aqui, eu também tenho o doutoramento, né, doutor honoris causa, por reconhecimento do meu trabalho em psicanálise, e eu fico muito feliz, porque psicanálise está dentro de tudo que eu estudei, todos os livros, né, sobre a mente, e é isso que impacta a gente ter a vida que a gente quer. Hoje eu vou aqui unir, gente, 2 comentários, tá? Um da Susan, que eu acho que complementa o que eu quero falar. Eu já tinha um comentário da Susan, e tinha um
da Sandra, esse comentário da Sandra, ela falou sobre a filha que tem o curso de tatuagem, né? Ela fez formação de tatuadora e ela não tem cliente. O fato dela não ter cliente é porque ela se sabota. Se a gente quer muito ter cliente, a gente não vai ter cliente. Por exemplo, a Susan Marceno, Susan, um beijo para você, Sandra, um beijo para você também, Djalma, muita gratidão, né? E eu anotei aqui, né, numa folha, sobre o comentário da Susan. Ela falou assim, que ela gosta muito dos meus vídeos, né, e que aprende muito, então ela colocou assim, listar o que nos faz bem é excelente para cocriar. Também é muito importante reconhecermos o que nos faz mal, para que possamos utilizar ferramentas que aumentem a nossa frequência vibracional. Bom, eu vou aqui, entre esses dois comentários dela, né, que é um comentário só, mas entre também é muito importante reconhecer o que faz mal, eu vou falar sobre isso. Por exemplo, comentar do jeito que Sandra comentou, que deve ser a maneira que ela fala e muitas pessoas falam, né? Ela falou assim, a Sandra, posso mudar, porém é preciso manter. Aí está a dificuldade. Ela não quer se envolver com ninguém e falou assim, quero sair do aluguel, ela detesta o apartamento, né? Mas casa é muito cara, ainda mais lá onde ela mora, né? Ainda mais na cidade. Não tenho renda, olha, não tenho renda para conseguir financiamento. Não quer se envolver com ninguém. Não pode ouvir música no trabalho. Ela falou, né, que ela não pode ouvir música no trabalho. Então, é assim, ela falou que não vê como recuperar a capacidade de sonhar. Olha, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Pronto. Aí ela colocou não, 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 e a Suza fala que é bom, é importante reconhecer o que faz mal. Por exemplo, falar só o não, não faz bem, não é bom. O universo, ele não reconhece o não. Nós não podemos estar falando não. Não foi falando não que as coisas vieram até mim. Olha, por exemplo, eu uso esse arquétipo, né, da borboleta. Há muito tempo eu usei. Há muito tempo. Agora eu estou iniciando uma nova fase, né, que é o do trabalho, atendimento, né? E eu senti isso no meu coração. Porque eu já tenho muito, eu já cocriei muito, eu tenho muito, eu preciso ensinar. Sabe? Chega um ponto que o conhecimento não pode ficar retido. Eu posso ficar aqui tempos e tempos e tempos só gravando vídeo, contando do que eu estou conseguindo, contando para vocês que eu, igual eu falei, que sou capa de revista, né? Que eu sou colunista em 3 revistas, que agora eu fui convidada para o Jornal Hall, né? Para ser colunista também, que eu já sou colunista até da TV Manchetes, não é? Eu posso estar só dando experiência aqui, mas eu também tenho que ensinar, não é? Eu também tenho que atender. Ensinar que eu falo em atendimento, ouvir a pessoa, ver qual a questão dela, o que está acontecendo na vida dela, como ela está se comportando, que ela não consegue cocriar a vida que ela quer. Será que essa mulher que está me ouvindo, será que é uma mulher que foi igual a mim? Será que foi igual a minha mãe, que viveu só para casa, para o marido e para os filhos? E que depois os filhos crescem e a pessoa fica ali só lavando, passando tal. Ou mesmo, não que esteja ruim, mas chega uma época da vida dela, dessa mulher, que ela tá aí já com seus 40, 50 anos, igual eu tenho 52, e ela fala assim, poxa, o tempo está passando, ai, se eu pudesse fazer uma coisa diferente disso que eu faço, ou acrescentar um trabalho, porque dá conta, a mulher dá conta, né? E é bom, às vezes, o meu marido fala assim, mas o que está te faltando? Igual o meu marido falou para mim. O que está te faltando? Não é que esteja faltando nada, faltando não está em termos de dinheiro para comprar uma roupa, um sapato, né? Para comprar comida. Não, isso não falta, não falta casa, né? Mas é aquilo que dá sentido à vida da gente mesmo, é aquilo que faz a gente se sentir bem, ser útil, construir alguma coisa, sabe? É aquilo que faz a gente ter nosso dinheirinho pra gente, pronto, se a gente quiser dar um presente ao esposo, né? Vai lá e compra uma camisa, uma coisa com nosso dinheiro, sabe?
O homem não tem noção como que uma mulher é feliz assim. O homem não tem noção. Ele faz a parte dele, mas também é bom quando a gente se sente assim, que a gente... Porque é um tempo, gente, presta atenção. É como se a pessoa tivesse, a pessoa sente como se estivesse só comendo, bebendo, dormindo, que não está fazendo mais nada na vida. Sabe? A pessoa sente assim, sei lá, é só isso. Porque é realmente... Olha, ninguém é desprovido de talento. Ninguém é desprovido, sabe, de alguma coisa útil que veio para fazer nessa terra. Todo mundo tem. A minha mãe, quando separou do meu pai, eu já contei para vocês, mas foi lá no início, eu vou até contar essas coisas de novo, porque, pronto, quem tá chegando agora, né, no canal, muitas vezes, não entende o propósito, né? E é um propósito mesmo, falar da minha mãe, porque foi lá que eu percebi, né? O Djalma hoje ele comentou, gente, vão lá no site www.tvmanchetes.com.br. Aí em cima tem assim colunistas, meu nome é o primeiro. E se você quiser aprender sobre marketing digital, tem a Judy Coelho, a minha filha. Então assim, lá, né, eu contei como foi que eu percebi a minha mãe. E a minha mãe, ela era muito infeliz, ela chorava. E quando ela separou, né, quando meu pai quis separar, ela ficou com as despesas, né, as despesas todas da casa. E uma vez uma pessoa perguntou para ela, mas vem cá, o que, é que você sabe fazer? A gente passou fome mesmo, sabe? A gente passou fome, porque meu pai tinha dinheiro, mas não deu pensão. Porque ele ainda queria tomar gente dela, para não dar pensão. E não deu mesmo, ele não deu. Então, vocês imaginam, a mulher foi dona de casa a vida toda e depois de repente se vê só. Mesmo com o marido do lado, né? É bom, olha só, se meu esposo tivesse deixado eu trabalhar, eu estava mais feliz ainda perto dele, com o apoio dele. Porque foi a pessoa que eu escolhi para viver minha vida, para estar a minha vida inteira, né? Mas hoje estou aqui trabalhando e falando com você. É o meu trabalho, né? Me faz bem, eu gosto de passar conhecimento. Eu não quero ver você sofrer. Eu não quero ver você triste. Eu quero que você se sinta uma pessoa feliz. E a gente é feliz quando a gente faz o que a gente gosta, né? Então, foi com esse intuito que eu criei esse canal. Foi com esse intuito que eu falo com as pessoas sobre a vida e falei a vida toda, né? Foi com esse intuito que eu falei e que eu comecei, né, desde criança a escrever. Então, eu descobri meu talento lá atrás. E prova disso é que eu realmente, né, agi na minha vida. Mas imagine se eu pudesse fazer o que eu faço para você, que é sentar aqui, falar com você e estar com meu esposo, né? Era maravilhoso se eu pudesse estar com o pai dos meus filhos lá atrás. Porque na época que eu separei, eu gostava. Mas eu prestei atenção numa coisa. Olha, minha mãe me criou tão bem, que ela não deixou eu brincar nem com minhas bonecas. Eu não fui uma pessoa apegada. Eu não tinha com que brincar. Tinha, mas ela não deixava. Então, uma criança chegava lá em casa, a mãe começava a conversar, a criança chorava, ela pegava a boneca e dava a criança parava de chorar. Eu não ciumava a boneca, porque eu não tive hábito de ficar com a boneca, de brincar com a boneca. Eu nunca ciumei minhas bonecas. E se eu não ciumava, eu não era apegada. E olha como isso fez bem para mim, durante minha vida toda. Então, eu ia ser feliz, sabe? Estando casada e podendo fazer o que eu queria. Olha como é bom. Ah, mas não pode ser feliz em tudo. Pode sim, pode. Tem que ter uma pessoa com grau de consciência, que compreenda que cada pessoa é livre para fazer o que quer. Não é? Porque Deus deu pra gente, não é porque a gente quer fazer, não. Se eu não sentisse vontade de nada, eu não estaria fazendo nada. Simplesmente estava lá, né? Cuidando da minha casa, né? Comendo, bebendo, dormindo, estaria lá. Mas Deus deu, e é uma coisa que é uma vontade que nasce na gente. De fazer, de falar, né? E o que que prejudica? O que que prejudica, né? A gente pegar uma caneta, um caderno e escrever. O que que prejudica a gente escrever um livro? O que que prejudica a gente falar com as pessoas, ajudar as pessoas? Mas eles achavam que prejudicava, né? Porque ninguém apoiou, então o que que eu fiz? Eu fiquei só, né? Agora, claro que eu não vou fazer como muitas pessoas, muitas mulheres, né? Que já sofreram e, não quero mais ninguém. Não, eu quero. Mas eu sei que vai vir uma pessoa que estiver na minha vibração, né? Vai ser, porque na época eu falei com a minha mãe, ó, anota aí, eu falei com a minha mãe, eu não quero ninguém que me proíba fazer nada, porque minha mãe me proibia.
né? Ela proibiu. Um dia o meu trabalho, ela não deixou eu ir. Eu entendi, né? Por que ela não realizava o sonho dela. Ela ficava preocupada com o que os outros iam pensar, né? Então, eu nunca me preocupei com isso. Porque eu não via sentido. Sabe por que eu não via sentido? A minha mãe não fazia com medo do que os outros iam pensar. Aí a amiga dela também não fazia com medo do que os outros iam pensar. E assim ninguém fazia, porque todo mundo tinha medo do que o outro ia pensar. Aí eu via que eu falava, não, mas tem uma coisa errada aí. E aí eu começava a escrever. E quando a gente pergunta, né, a gente tem a resposta que vem de dentro. Então, voltando aqui para o comentário, a gente vai em 20 minutos. Vamos lá que eu tô boa para falar. A Susan, ela falou assim, é muito importante reconhecer o que faz mal. Então, olha, ficar pensando e falando de forma negativa só do que não quer é errado. Não pode, sabe? Ficar só falando do que não quer, do que não quer. Aí eu volto para Sandra, que ela falou assim, tantos nãos, né? Ela colocou. Então, tem que falar apenas do que quer. Gente, não é difícil falar só do que você quer. Eu falo assim, por exemplo, o que eu não quero, eu já tenho muito, não preciso estar falando, não, que eu não preciso criar mais isso. Agora eu tenho que falar do que eu quero. Não é agradável falar do que se quer? Porque, Sandra, não é você que não tem o dinheiro. Você deve ter, se você não está me assistindo, você vai assistir. Não é você que não tem o dinheiro para mudar para uma casa. Não é você que não tem, seja o que for que você queira. Né? É o universo, Sandra. Você tem que entender que é o universo, entendeu? A sua tarefa é só pensar assim, olha, eu queria morar numa casa assim, 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 e ficar imaginando a casa. Agora eu te pergunto, para mexer aí com você. Você queria uma casa de quantos quartos? Você queria uma casa de que cor? Toda branca? Como você queria as portas da sua casa? Hoje em dia tem umas portas lindas, né? Tem umas portas largas, altas, acho lindas. Aquelas casas de novela que tem aquelas portas imensas, né? Imensas. Que eu não sei para que tão grande, mas eu acho lindo. Acho linda a porta daquele jeito. Quantos quartos, Sandra? Você precisava de uma casa que tivesse quantos quartos? Né? Se você fosse comprar hoje, você está com dinheiro, né? E você vai comprar uma casa hoje. Qual é a casa que você compraria? Em que lugar que você compraria? Quantos quartos? Teria suíte a sua casa? Quantas suítes teria a sua casa? Ah, tá bom. Agora você também não tem o dinheiro, mas vamos aqui mexer na imaginação. Hã? Quantos quartos você queria na sua casa? E queria todos com suíte? Como que é? É simplesmente isso. Gente, quando eu cheguei aqui, eu falei no canal no início, vou repetir. Eu não tinha trabalho quando eu cheguei aqui em Portugal. Eu andei uma semana. Em uma semana, aliás, andei segunda, terça, quarta e quinta. Aí depois eu falei assim, quer saber, eu não vou andar não. Porque eu já andei, tô gastando sola de sapato à toa, que ninguém vai me dar trabalho, ninguém me conhece. E eu não queria trabalhar no comércio. E se eu batesse nas portas, quem que ia me dar trabalho se me conhecer? Aí eu comprei um caderno, comprei um lápis e comecei a escrever. E se eu ganhasse 480, que naquela época, né, há 22 anos atrás, era o salário de Portugal. E se eu ganhasse 480 euros? O que eu faria com esses 480? Aí eu falo, sabe quando você recebe seu salário e vai fazer as contas do que você tem que pagar? Então, eu coloquei 480, que era o salário. Eu falei, eu fazia assim, assim, mandava X para minha mãe, guardaria X e seria muito bom. Não passaram 15 dias, eu já estava ganhando o salário. Aí depois eu falava assim, e se eu ganhasse tantos a mais, tantos euros a mais? Aí você fazia assim, 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 assim. Com pouco tempo, eu conheci seu Efigênio, né? E ele é sobrinho do idoso que eu tomei conta. E eu não perdi os trabalhos que eu tinha. E ainda acrescentou de seu Efigênio. E o que ele me pagava, né, para cuidar do tio dele, era mais do que os 480 que eu recebia. Em 4 ou 5 serviços diferentes, trabalhos diferentes. Porque naqueles trabalhos somados, eu ganhava 480. E com o seu Efigênio eu fui ganhar 550 e mais 250 para alimentação.
porque eu ficava tomando conta do tio dele, né? E claro, ele pagava minha comida também. Então pensa aí, 800, 550, com mais 250 extra de alimentação. E a esposa dele, quando ia lá em casa, né, fazer visita, ainda levava, levava ó, o melhor queijo, levava, nossa, tudo. Olha, o melhor vinho, que é o que ela gostava de tomar, levava 2 garrafas, sabe? Que às vezes a gente ia comemorar o aniversário de São Joaquim, entende? Às vezes era um final de semana, Adriana, trouxe esse vinho, deixei pra você. Às vezes ela nem abria, deixava lá pra mim, sabe? Pro pessoal que gosta muito de vinho. Vinho rosé, vinho verde. Gente, olha, eles eram uma verdadeira família. E ele falava assim, olha, e deixava o dinheiro do remédio também. Olha, qualquer coisa que precisar, pode ligar. E assim, eu passei a ganhar muito mais. Porque eu sentia que já tinha, quando eu anotava que ganhava. Eu sentia uma satisfação tão grande, só imaginar, já pensou eu com esse salário? E ria, e fazia conta. Muitos anos depois, eu descobri a lei da atração, né, em 2012. E a lei da atração lá, eu assisti um vídeo, né, tá lá assim, é bom você escrever o que você quer. Ó, e eu escrevia sem saber, porque eu gostava de escrever, né, eu só andava com caneta e com papel. Então, gente, é assim, não pode falar do que não quer. E não pode se sabotar nem ficar é, querendo cliente e sentindo falta de cliente, porque isso é escassez. Tem que fazer igual aquele dentista que se formou e no consultório dele não ia ninguém, porque ele tinha acabado de se formar, não tinha ninguém, né, pra ir. Mas ele ia no consultório todos os dias. Aí abria a porta, fazia de conta que estava recebendo alguém, fazia assim para a pessoa sentar na cadeira, fazia assim, mostrava. Aí ele sentava no banquinho, né, fechava a porta e ele ficava lá, com assim, pegava as ferramentas como se estivesse fazendo alguma coisa, um trabalho na boca de alguém. E não tinha ninguém. Não demorou muito tempo, o consultório dele encheu, mas encheu de gente, de cliente. Nunca mais ficou sem cliente. Então, assim, tem o efeito Zenão. A palavra tem poder, basta lembrar disso. A palavra tem poder. Aquele que tem, mais será dado. E o que não tem, até o que tem é tirado. Porque a pessoa fala que tem, né? E sente, ou pelo menos igual eu escrevi, eu sentia, né? Eu falo, gente, a pessoa se ganhasse esse salário. Então eu sentia que tinha, como se eu tivesse. E veio. Eu me senti uma escritora. Veio tudo. Esse ano foram 4 livros. Para ano que vem já tem 3. Eu sou colunista em 3 revistas. No jornal também. Mas esse jornal eu vou escrever logo 3 matérias, vou mandar para 3 meses, para eu ficar tranquila. Porque é muita coluna, né, gente? E aí agora eu já sinto. Então, se eu tenho esses doutoramentos, se eu tenho essas formações todas, uai, eu vou ficar esperando mais o quê com tanto resultado? É atender, uai, quem quiser ser atendido, né? Uma coisa específica, não falar aqui aleatoriamente. Tem pessoas que ficam pescando um vídeo aqui, um vídeo ali, um vídeo ali. Então, aí sabe que tem as coisas, né? Mas não tem uma pessoa assim para ela falar da vida dela, assim, do que, sabe? Para a pessoa ouvir, saber o que, que ela precisa. Entende? Porque é isso aí. Espera um pouquinho, gente. Porque é isso aí que faz ela realmente praticar. Ela saber o que quer, né? E a Sandra, acho que ela deixou outro comentário assim. Ela falou que não tem renda para conseguir o financiamento. Pronto, e que ela acha difícil, né? Então, depois que a Susan falou isso, veio com um comentário e complementou outro. Ela falou assim: também é muito importante reconhecermos o que nos faz mal, vou completar, para que possamos utilizar ferramentas que aumentem a nossa frequência vibracional. Então, assim, eu não tinha ferramenta nenhuma na época, né? Porque eu não tinha ainda as formações que eu tenho. Mas eu já fazia tudo que as pessoas ensinavam. E qualquer pessoa pode fazer. Agora acontece que não é isso. Aí agora vem as crenças, né? Vem uma série de fatores, né? Que também impede a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa fica depressiva, né? Porque ela vê, conforme esteja a vida dela, ela vê o tempo passar, né? Pensa aí uma dona de casa, vê o tempo passar.
Chega no tempo, ela fala assim, nossa, eu não fiz nada. Ou então ela vai pedir uma coisa ao marido, igual aconteceu comigo. O marido fala assim, pra que você quer? Aí se você for falar uma coisa que você sabe que ele vai achar que é besteira, você só compra o que ele acha que é útil. Entendeu? Aí fica na total dependência. E a gente é mulher, às vezes a gente quer uma besteirinha, às vezes a gente quer comprar uma sandalinha, muitas vezes que a gente viu, já tem uma. Mas as viu, às vezes combina com outra roupa. Se a gente tiver nosso dinheiro, a gente pode fazer essas coisinhas. Outra coisa, gente, eu tenho. Meu computador não tá bom, mas eu preciso falar com você sobre um slide maravilhoso que eu gravei. Que eu gravei um vídeo com ele, né? Onde fala do consumismo, né? Mas de uma maneira com a visão quântica, né? Eu peguei mesmo minha formação, né? Que eu tinha feito meus cadernos, minhas anotações, e eu gravei um vídeo em cima disso, né? Porque eu falo aqui, né, o que eu vou sentindo e respondo os comentários. Mas lá na formação, especificamente, sabe, tem coisas assim interessantíssimas que eu vou passar tudo para vocês. Agora, não tem como um atendimento, né? Eu dou consultoria e essa consultoria não é tipo você vai num lugar, vai dar e vai falar, você vai falar do seu problema, né? Para uma terapeuta, uma psicóloga. E ela vai ouvir você falar das suas questões e vai na hora ali falar, olha, então, para você, o atendimento, digamos, seja um pacote de 5 sessões, 3 sessões, conforme for 10 sessões, né? E aí você, se quiser continuar, você já pagou a consulta, já falou das suas coisas, né? E aí você vai embora e vai decidir se faz ou não. Eu não atendo assim, não. Eu atendo de forma que eu faço 2 atendimentos, né? A pessoa fala o que que ela tem, né? Eu gravo a conversa. E o segundo, eu já dou um parecer bem completo, ainda dou uma técnica, né? E uma ferramenta, né? Que pode ser, sei lá, uma meditação, que eu possa ensinar como fazer. Mas, se você ainda não está fazendo isso, né? Ainda não pensa em fazer um atendimento, às vezes, não sei se você, igual tem muitas pessoas que têm. Eu tô com o pé muito inchado, viu? Por isso que eu tô aqui me ajeitando para esticar minhas pernas. Igual tem muitas pessoas que têm ansiedade, muita ansiedade, né? Muitas vezes é porque é por isso que ela quer fazer qualquer coisa, ver o tempo passar. Às vezes a pessoa já entra em depressão, porque também já fica muito estressada, né? Porque primeiro a pessoa sente falta. Depois começa a falar, daqui a pouco está incomodando, começa a ficar estressada, daqui a pouco vê que não adianta mais falar, ela não sai do lugar, né? Aí daqui a pouco começa a ficar depressiva, já não adianta falar nada mesmo, porque não me entende, né? E aí começa a vir, aí a ansiedade, né, já está agindo há muito tempo, porque a pessoa já está vendo o tempo passado, não está fazendo nada, né, e fica esperando, ai, será que o ano que vem vai ser desse jeito? O que vai acontecer, né? Nossa, podia acontecer isso para mudar minha vida, né? E aí tem casos que a pessoa entra em síndrome do pânico, né? Fica nesse estado, né? E de pânico mesmo, e a ansiedade, a ansiedade aumenta muito mais, né? E aí é uma bola de neve, a pessoa começa a tomar remédio. Uai, vocês não viram o ator Sidney Sampaio? Lindo, maravilhoso, rico, né? Famoso, novo, depressão. Ele pulou do hotel lá do prédio, não sei se foi do qual andar, mas pulou. Por quê? Depressão, né? Então, assim, tem vários fatores. Não, dinheiro não tem nada a ver, o status dele, né? Não tem nada a ver de ser famoso. Ele tem as questões dele. Ele não nasceu famoso, né? Vai saber o que ele passou na infância, na vida, no relacionamento. Então, assim, gente, é muito importante, né? A gente cuidar da gente. Porque quando você vai ver, né? É uma coisa simples que está dentro de você, que é uma questão de ter um atendimento, é questão de você ter um acompanhamento, né? E saber usar, né, isso a seu favor, né? Saber usar, saber controlar seu pensamento, saber como você age quando você vai dormir. Por exemplo, a Sandra. Desculpa, gente, estava muito gripada e tossindo muito esses dias. Vocês notem, Sandra falou assim, que ela não pode ouvir música no trabalho. Sandra, quando você acorda, né? Se você acordar, mas você já vai para o trabalho muito cedo, então vamos falar assim. Quando você deita, se você colocar o fone no ouvido,
com a música de preferência sem letra, música relaxante. E faça esse exercício assim, olha. Se eu tivesse dinheiro hoje, que casa que eu comprava? Porque você falou que tinha vontade de mudar, né? Da casa. Você falou sobre a casa. Que casa que eu compraria hoje? Eu compraria casa com quantos quartos? Eu pintaria essa casa de que cor? Começa a puxar, dá asa à sua criatividade. Entende? Dá asa à sua criatividade. Porque é isso que cria. É exatamente isso. Você que é homem, quer comprar um carro, sei lá, um carro de 100 mil. E você ganha 1.000, por exemplo, ou 2.000. Pensa aí, se você pudesse hoje ir lá na concessionária, qual era a cor do carro? Qual carro você compraria? Esse carro seria completo, que hoje tem carro até que anda sozinho, né? Mas seria um carro esportivo? Não, né? Um conversível? Qual seria o carro que você compraria? A gente se diverte criando, gente. Eu me divertia, porque eu pensava assim, Adriana, eu sou doida. Mas eu sentia mesmo aquela alegria como se eu tivesse escrevendo, né? E eu ainda vou começar com as palestras presenciais, né? Porque hoje eu já tenho uma bagagem enorme, eu já tenho muita realização. Eu posso pegar um livro meu e dar palestra em cima do meu livro. Por falar no livro, gente, era para eu ter falado quando eu citei, né, o livro no início. A minha cunhada sofreu um acidente, né? E eu não vou mostrar as fotos para vocês, porque, nossa, ela não tá bem. E eu mostrei as fotos para Djalma viu, né? Porque ele também me segue lá no Instagram, eu mostrei para ele. A minha cunhada, ela quebrou a clavícula em 2 lugares, a mandíbula, né? Perdeu o dente, 2 dentes. O ouvido dela não para de sangrar. Um olho dela só tá o sangue, não vou mostrar para vocês que não tá bonito. A bola branca do olho dela não existe, tá só sangue, sabe? E a maneira que eu encontrei de ajudar foi vendendo os meus livros que estão no Brasil. Os livros custam R$ 79,90, que é o preço de capa, e mais o frete, sabe? Se você quiser pagar o frete quando você receber, você paga, tá? Mas se você quiser também pagar o frete, tem que depositar junto, fazer o Pix do valor do livro, porque eu não sei onde você mora, eu não sei quanto que é, né, a postagem, mas esse dinheiro desses livros, para vocês verem, né, o livro foi lançado no dia 3 de março, lá na Livraria Cultura, na Paulista, e até hoje não deu certo eu pegar esses livros. Por que que não deu certo? Porque o livro tinha que ser vendido, né, porque ia acontecer isso, eu tinha que vender para minha cunhada, vender para ajudar minha cunhada, né, ajudar meu irmão, porque ela não está bem, meu sobrinho também ia operar da coluna, eles conseguiram adiar, mandaram mensagem hoje para mim, conseguiram adiar a, a cirurgia do meu sobrinho, né? E não podia operar ele e operar a minha cunhada também, porque o que meu irmão ia fazer com 2 operados? Ele já não está trabalhando direito porque tem que ficar cuidando da minha cunhada, né? Ela não pode mexer por causa da clavícula, o osso está quebrado. E também vai ter que fazer exame de vista, vai ter que cuidar do ouvido, né? Os dentes, a mandíbula, olha, não, ela ficou horrível. Foi um acidente de moto. Ela passou no quebra-mola onde ali não tinha quebra-mola, né? E um carro tapava a placa. Então, ela passando, voou 30 metros. Eu mandei um vídeo para Djalma ver, meu irmão falando. Tinha um carro longe, né? E ele estava de onde a moto bateu, do quebra-mola, né? Ele deixou o carro dele longe e aí ele falou de onde foi que ela voou, né? 30 metros. E ela passou em 80 por hora no quebra-mola. Então, se você comprar o livro, né? R$ 79,90 mais o frete, você vai ter vantagens, porque o livro está muito bom, o livro está lindo, tem 24 profissionais, vai ter 24 ferramentas, né, para te ajudar, e são profissionais, né, de coaching em várias outras categorias, não é uma só, e você vai estar ajudando, né, e eu fico muito agradecida. O Djalma, eu vou passar para ele o Pix, porque ele quer o livro, e eu não passei hoje porque eu queria explicar essa questão, viu, Djalma, sobre o Pix, né,
porque eu não passei, mas eu queria explicar sobre a questão da... Eu cheguei a falar para você, né, da postagem, porque assim, eu não sei o valor da postagem no Brasil, né? E como eu queria vender os livros aqui e ainda estava na editora, se você quiser comprar e fizer o Pix, você faz o Pix, aí os livros vão para casa dela, né? A transportadora leva, dentro de uma semana deve chegar. E mais o tempo que meu irmão põe no correio para você, porque ela não pode levantar, ela não pode mexer por causa do osso da clavícula, né? Então, assim, eu estou passando isso para vocês, né? Porque eu tenho que explicar direito, né? Essa questão, esse dinheiro é para ajudar meu irmão, porque fica em torno de 10 mil. A moto dela fica R$ 5.500 o conserto. Ele mandou para minha nota já lá da loja. Então, se ele vender a moto, ele consegue pelo menos uns 10 mil, né? Que vale mais a moto dela, é linda, né? Então, eu não sei a marca da moto, mas pronto. Ele consertando, ele vende. Se ele não consertar, vai pro ferro velho, né? Porque não dá para andar do jeito que está. E se for para vender também vai ser um preço muito pequeno, né? Um valor muito pequeno e não vai ajudar em nada. Então, assim, é melhor ele consertar. Eu vou ajudar vendendo os meus livros, né? Eu não sei se são, acho que são só 30 exemplares, porque se eu quiser comprar mais, depois eu compro, né? Eu vou tirar dois e vou vender os 28. Então, são 28 livros só, gente. Se você quiser adquirir, vai ser muito bom para você e você vai ajudar também, tá bom? É só me deixar mensagem aqui, né? Deixa mesmo um comentário como vocês já estão acostumados a comentar aqui no YouTube. E quem quiser comentar lá no Instagram, quem quiser seguir lá, seja muito bem-vindo. @Adriana Estrela Oficial, tá bom? Mas eu queria falar sobre esse comentário. A gente não pode falar do que não quer, só pode falar do que quer, só podemos falar do que nós queremos. Não podemos ficar repetindo, porque é você afirmando para o universo que você, Sandra, está gostando do que você tem. Que você não quer mudar, que você quer ficar aí onde você está. Entende? E nunca fala que não pode e que não tem dinheiro, porque senão vai continuar não tendo. Se você sentir, né? Aí, pronto, igual muitas pessoas falam assim, mas enganar o cérebro não é fácil. Tá, mas você não vai estar enganando. Você fala assim, já pensou se eu tivesse isso, isso, isso? Já pensou se eu pudesse fazer isso, isso, isso? E aí você vai criando, você vai imaginando e vai mudando, né? Porque isso aí é crença. Isso que você tem é crença. Tá tudo criado, tudo que você tem, que você deseja ter, já tá criado. Tanto que tem as pessoas que querem umas coisas e olham, né, e vê, vamos supor, que está numa loja, ou que alguém tem, eu quero comprar coisa daquela, que é muito boa, não é? O que a pessoa ainda não tem, ela está desejando, ainda não tem, mas aquilo existe. Então, o universo é que vai se virar para trazer para você o que você quer, seja o que for. Gente, eu sou prova viva disso, né? Eu sou prova disso. Gente, eu já estou ficando com o olhinho apertadinho, porque o vídeo já vai em 43 minutos. Agora são 11 horas da noite, 11h16. Eu vou ficando por aqui. A questão aqui que a Susan falou, que é bom a gente reconhecer o que faz mal. Então, isso aí faz mal. Falar do que não quer, né? Que isso é uma reclamação. Procurar o que agradecer é muito bom, né? Para que possamos utilizar ferramentas e aumentar a nossa vibração. As ferramentas são coisas simples que a gente precisa se lembrar para não se sabotar, tá bom? E quem usa ferramenta, melhor ainda, né? Praticar de todos os lados, de todos os jeitos e maneiras, para a gente ter a vida que a gente quer. Eu faço tudo. Olha, eu uso a boletinha, que eu quero transformar agora, eu quero atender, eu quero dar as palestras, né? Tô na premiação melhor do Brasil no mundo. Olha quanta coisa fantástica na minha vida. E tudo foi assim, simplesmente assim. Meu olhinho já tá ficando apertado, já tô caindo de sono aqui já. Já tô começando a ficar com sono, tá bom? Mas também em 44 minutos, tá bom. E eu vou ver depois como que eu faço uma live mais cedo. Aguarda aí que qualquer hora do dia eu tô entrando, tá bom? Quem não puder assistir vai ficar gravado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Não fala do que não quer, não pensa o que não quer, porque a pouco só fala o que o coração tá cheio, o que a mente já pensou. Ao invés de falar do que não quer, fale só sobre o que você quer, né? E
você vai ver que sua vida vai mudar muito. Começa a mudar, começa a acontecer coisas, mas tem que ficar fixo. Não pode ficar alterando, não. Tem outra coisa que eu queria falar para vocês também, mas eu não vou poder falar porque já está muito tarde e agora são 45 minutos e eu não quero cansar você, tá bom? Um grande abraço a todos. Namastê.